Shalom, shalom. Shalom, Fê. Bom dia. Shalom, ele vem. Amém, aleluia, ele vem mesmo. Oi, Jenny. Quanto tempo? Posso te chamar? Shalom, bom dia. Bom dia, Queca. Bom dia, Andréia. Andréia, mulher, como é que você tá sumida? A gente brigou, foi? Se a gente brigou, Andréia, tu me avisa. Melhorando, Fernanda. Graças a Deus. Tô melhor. Ainda gripada, né? Mas melhor. Não é, Andréia? Você sumiu, mulher. Como é que você tá? Vamos, Jennifer, fazer a live. E você, Fernanda? Tá bem? Glorificado seja o Eterno. 9 horas da manhã. Quarta-feira. Todo mundo tá meio assim, lento, ou é impressão minha? Porque eu estou muito lenta. Ou tá todo mundo assim, tranquilo? Porque eu já sou tranquila, né? Só que eu acho que eu passei um pouco da conta. Não sei se é a gripe. Shalom, Eliane. Tá também, Fernanda? Glória a Deus. Hoje, pois não é não, mulher. Eu tô numa lerdeza. Eu sei que lerdeza não é o adjetivo adequado, né? Mas eu tô, menina. Eu pra morrer de repente tô levando 3 dias. Ai, ai. Shalom, Marta. Tudo bom? Shalom, irmã. Tu ri, né, Fernanda? Mas eu tô assim, quem é que tá assim, que pra fazer uma coisa assim rápido tá demorando 3 dias? Shalom, Yara. Yara, eu te mandei a aula, mulher. Responde aqui pra mim, porque agora me veio... Vamos começar? Grata aí pela compreensão, né? Eu entrei 5 minutinhos. Amém. 5 minutinhos após o horário. Vamos, quem puder, abrir a palavra no livro de Gálatas, tá? Gálatas no capítulo 5. Quem puder digitar aí, Gálatas capítulo 5. Quem puder encaminhar também, convidar um amigo, uma amiga para o nosso ensino, convide aí agora, mande o canal, o acesso, para que a gente possa juntos, em unidade, crescermos no conhecimento das Escrituras. Amém? Vamos orar. Deixa eu abrir essa janela aqui. Pronto. Gálatas 5. Isso, Gálatas 5. Paizinho, eis-nos aqui mais uma vez diante de Ti para clamar pela Tua misericórdia, pela Tua graça, porque através da porta que é Yeshua HaMashiach, o Filho unigênito, o único de uma espécie, o Teu Filho, nosso irmão, aquele que nasceu de uma virgem, que padeceu,
que morreu e que venceu a morte. Pai, nós nos conectamos a essa porta no dia de hoje e adentramos, porque através de Yeshua nós temos o acesso que é necessário para nos conectarmos a Ti e então, Senhor, contigo, fazer a Tua vontade. Abre os nossos olhos para que a gente veja tudo aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Traga respostas, traga direção, traga orientação, para que não sejamos guiadas por vãs doutrinas ou filosofias, para que não sejamos alimentadas, orientadas por um sistema nefasto do inimigo, mas sim, Senhor, que nós possamos estar conectadas à videira verdadeira, que nós tenhamos raízes profundas, que possamos nos alimentar de Yeshua, para que a vontade do Eterno seja manifesta na nossa vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Amém. Quem orou, digita aí um amém. Shalom Nanda, Shalom Grazi, quanto tempo, Grazi, sumidona, quanto tempo. Espero que você, o esposo, as filhotes estejam bem. Vamos lá, em Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, o que o Pai nos fala? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, em Yeshua nós temos liberdade. Nós somos livres em Yeshua HaMashiach. Quando a gente lê o texto, a gente olha assim e fala, para a liberdade Cristo nos libertou. Beleza, lindo. Só que continuamos presos. Continuamos presos a pessoas, continuamos presos a convicções, continuamos presos ao ego, continuamos presos ao sistema, continuamos presos aos dogmas. Uai, como assim? Mas Cristo não nos libertou? Se em Cristo nós somos livres, qual a razão de continuarmos presos? Shalom Camila, Shalom Bina. Qual é a razão? Se Cristo me dá liberdade, e liberdade para quê, Inês? Liberdade para governo, liberdade para reino, liberdade para usufruir de tudo aquilo que é meu por direito divino, e o que é meu? Tudo aquilo que é do meu pai é meu por herança, por direito. E o meu irmão, Yeshua, morreu por mim, padeceu por mim, pagou o escrito da dívida que era minha, e por conta do sacrifício dele, eu tenho acesso à liberdade. Eu tenho acesso à escolha. E quando eu falo liberdade e escolha, eu não estou falando em liberdade e em escolha baseada em ego, baseado em carne, baseado em convicções minhas pessoais. E sim a liberdade de saber que essa dimensão é uma distração. Quem entende que essa dimensão que nós estamos, Terra, é uma distração? Escreve aqui para mim. A Terra é uma distração? Essa dimensão é uma distração? Só para eu poder ver se a gente está na mesma sintonia. Porque se em Cristo, se em Yeshua eu sou livre, qual a razão de estarmos presos? Já parou para pensar? Eu tenho que fazer um tanto de coisa. Eu tenho que cumprir um tanto de protocolo. Eu tenho que cumprir um tanto de ordenanças de quem? Eu estou fazendo para quê? Para que você vai à igreja todo domingo? Para que você vai ao trabalho toda semana? E aqui não estou dizendo para não ir. Não é isso.
O que eu estou querendo trazer à luz é: você verdadeiramente é livre? Quem aqui acredita que verdadeiramente é livre? Livre em Yeshua. Quando a gente vai... Deixa eu abrir aqui o hebraico. Porque se eu sou livre em Cristo Jesus, eu compreendo os enganos, eu compreendo a contaminação, eu compreendo a mentira. E então a minha emoção não me guia, porque eu consigo filtrar. Quem consegue filtrar a si mesmo aqui nessa manhã hoje? Quem consegue entender, quem consegue perceber, entender e compreender as pessoas que estão ao seu redor que não estão conectadas com o Eterno? Quem já percebeu isso? Digita para mim aqui eu. Alguém consegue? Ou Inês? Não vejo nada não. Tô vivendo a vida e ponto. A liberdade, ela dá fruto. Pessoas livres dão frutos. E que frutos que eu devo observar nas pessoas da minha ambiência? É o fruto que a Inês está falando? Não. É o fruto de Gálatas 5, a partir do verso 19. Quem verdadeiramente é livre em Cristo percebe o fruto no parceiro, no líder, na situação e principalmente em você e em mim, no caso. Então, quando nós verdadeiramente temos liberdade, nós não somos manipulados por ninguém. Vou repetir. Quando verdadeiramente você entende a liberdade que é permanecer conectado com a palavra, quando você entende a liberdade de Yeshua HaMashiach, você não é preso a sistema, você não é preso a pessoas, você não é preso a alianças, você não é preso a conexões, você não está preso na terra, porque você entende que aquele que é de Yeshua é livre. E aí ele manifesta os frutos do Espírito, que também está em Gálatas no capítulo 5. A partir do verso 19, se não me engano. E quais são os frutos do Espírito? Vamos lá, frutos do Espírito. Em Gálatas 5, no verso 19, ele fala dos frutos da carne. E no verso 16, deixa eu ver aqui, verso 17, porque a carne limita contra o Espírito, contra a carne, porque são opostos. Ora, as obras da carne são conhecidas como inveja, lascívia, facção. Verso 22. Mas as obras do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E aí ele vai falando domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Se você verdadeiramente está em Cristo, se você verdadeiramente, quase que não sai, se você verdadeiramente está conectado à videira verdadeira, você vai perceber os frutos das pessoas ao seu redor. E se esses frutos manifestam aquilo que está na palavra, essas pessoas estão conectadas a você. Inês, e se as pessoas não manifestam o fruto, o que eu faço? Você olha para dentro de si e aprenda o que você não deve fazer. Porque nós podemos aprender de várias formas. E todos nós aqui devemos ter uma escolha diária
E qual é essa escolha? Eu sou livre em Cristo, então sou cheia do fruto do Espírito, ou eu afirmo ser livre e sou cheia do fruto da carne? Porque espírito e carne brigam. Elas estão em discordância. A carne e o espírito, elas estão em discordância. E eu, se verdadeiramente estou em Cristo, eu tenho escolha de relacionamentos, escolha de conexões, escolha de emprego, escolha de comida, escolha de tudo. E o que eu escolho? Eu escolho aquilo que identifica com o espírito de santidade, com a Ruach HaKodesh. E qual que é o meu filtro? Gálatas 5, a partir do verso 16. Precisamente verso 22. Eu já sei que o quê? Que a facção. O que é facção? É divisão, é intriga, é divergência, é uma arma da carne. Então, dos meus lábios não sai facção. Eu já sei que a lascívia, o que é lascívia? É a sensualidade. E ela vem através de quê? Ela vem através de vestimentas, ela vem através do seu comportamento, ela vem através dos seus trejeitos, manias. Então, se eu já sei que a sensualidade é uma obra da carne, então eu não a pratico. Por que eu não vou praticar? Porque eu tenho escolha e eu sei que eu sou livre em Yeshua. Livre para saber que posso, mas não devo. Livre para saber que está disponível, mas não é meu. Livre para saber que não concordo e mesmo assim vou exercer o fruto do Espírito. Porque a liberdade é quando eu sei do erro e escolho não praticá-lo. Isso é ser livre. Eu sei onde está. Eu sei como fazer. Eu escuto o meu irmão. Eu escuto o meu líder. Eu escuto o meu amigo. Eu escuto o meu chefe. Mas não é porque eu escutei que eu vou realizar, se não estiver de acordo com a palavra. Nós muitas vezes fomos doutrinados que o viver de acordo com a palavra é algo difícil. O viver de acordo com a palavra é algo que traz dor, que traz flagelo. E isso não é verdade. Quem está me entendendo, digita o amém. A questão que quem sofre em obedecer às escrituras são pessoas imaturas. Quem sofre em obedecer às escrituras são pessoas imaturas. Por quê? Porque a maturidade faz com que eu tenha liberdade. Tá ali a bebida, tá ali o adultério, tá ali a fornicação, tá ali a divisão. E geralmente as divisões, elas vêm por conta do ego. O irmão fala mais que você. Vamos lá, não vamos pegar um exemplo eclesiástico. Não vamos falar de um sistema religioso. Vamos falar dentro de uma característica a nível de empresa. A nível de empresa. Eu trabalhei muitos anos no meio corporativo. E o que acontece no meio corporativo? A pessoa tem um talento, uma habilidade. Ela é muito boa naquilo. E aí, alguns superiores veem que a pessoa tem uma habilidade e elas se sentem inseguras porque ela não tem a mesma habilidade. E o líder que sabe quem ele é, ou seja, o superior livre, ele potencializa a habilidade que ele não tem. Então, quando um líder dentro de uma organização, dentro de uma empresa, quando o líder percebe que o seu subordinado tem uma habilidade que ele não tem e ele sabe o profissional que ele é, sabe o que ele faz? Ele orienta esse subordinado a destacar. Por quê? Porque a empresa vai crescer e ele que não tem a habilidade também vai aprender.
E todo mundo cresce. Isso vem por conta de maturidade. Dentro do sistema religioso, por que acontecem facções? Por que acontecem divisões? Porque muitos líderes, infelizmente, estão doentes na alma. Então, quando tem uma ovelha, vamos colocar dessa forma, uma ovelha que fala melhor, que tem um dom diferente, que tem uma dicção diferente, ele, ao invés de potencializar e abençoar, ele começa a perseguir. E o que isso fala? Isso fala que essas pessoas... E isso vale para minha vida e para sua vida, reflita. Se você é uma pessoa manipulada pelas suas emoções, você nunca foi livre em Cristo. Porque quem é livre em Cristo sabe das suas deficiências, sabe dos seus defeitos, sabe dos seus pontos a desenvolver e os desenvolve. Amém? Quem verdadeiramente é livre, de acordo com Gálatas 5:1, manifesta o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito também é saber o que você não tem. Inês, isso não está escrito na palavra? Claro que está. O que é o domínio próprio? Domínio próprio é quando eu sei o que eu não tenho e eu me controlo. Domínio próprio é quando eu sei que eu estou certa, mas eu escolho me calar. Domínio próprio é quando eu sei que eu estou errada e eu escolho não fazer. Fruto do Espírito, eu me conheço e a minha reação não é de acordo com a minha convicção, e sim de acordo com as Escrituras. E sim manifesta o quê? Aquilo que está lá em Gálatas 5 também. Que fala o quê? Para que eu ame ao meu próximo como a mim mesmo. Só que se eu estou presa em dimensões da minha alma, onde eu sou vítima, eu consigo amar a mim? O que vocês acham? Quem está preso em dimensões emocionais, né? Por conta de finanças, por conta de enfermidade, por conta de tristezas. Essa pessoa, ela consegue amar a ela mesma? Se eu não amo a mim, como é que eu amo o meu próximo? Aí vira um grande emaranhamento. O que é emaranhamento? Não sei se vocês já viram, eu já tive essa experiência de um monte de fio, tudo bagunçado, que você não sabe nem por onde começa. Emaranhado, tá tudo bagunçado. Você sabe que tem uma ponta, mas você não consegue destrinchar isso. Pessoas que manipulam as outras, pessoas que não entendem a liberdade em Yeshua, pessoas que estão aprisionadas dentro de si, estão sempre certas. Momento de reflexão. Como é que é o seu comportamento? Você está sempre certo? Você tem sempre a resposta? Você tem sempre a direção? Dentro da sua casa, dentro da estrutura eclesiástica, dentro da sua empresa, dentro da sua organização, você está sempre certa? O seu marido está errado o tempo todo? Seu pastor está errado o tempo todo? Analisa. Analisa. Como é que é? Como é que é o seu comportamento? O que é que você está manifestando de verdade? Você está manifestando Gálatas 5:22 ou você está manifestando Gálatas 5:19? O que você está manifestando? Porque hoje, na atualidade, nós temos, graças a Deus por isso, nós temos acesso à informação, nós temos acesso ao conhecimento,
Nós temos disponibilidade à nossa mão, como a gente está aqui agora, ó, né? Tecnologia, informação. Perfeito, isso é maravilhoso. E o que você está fazendo com essa informação? Você verdadeiramente... Ah, Inês, eu vim na quarta-feira buscar uma palavra do céu. E é do céu. Você é livre em Cristo? Porque se você é livre em Cristo, você escolhe praticar a palavra dele. E o que a palavra dele diz? Aquele que me conhece, aquele que me ama, faz o quê? Cumpre os meus mandamentos. João 14, se não me engano. Se você é livre em Cristo, você cumpre mandamento. Ah, Inês, eu depende. Se depende, você não ama Cristo. Ah, não, mas não é assim, deixa eu te explicar. Não, não precisa explicar. Nós estamos em um tempo que nós relativizamos a palavra. Tudo depende. E a palavra do Eterno, ela diz o seguinte, é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Então, ou é ou não é. Ou são obras da carne, Gálatas 5,19, ou são obras do Espírito, Gálatas 5,22. Não tem jeitinho. Ou você é uma pessoa que tem domínio próprio, ou seja, se analisa, se questiona, se observa, ou você não tem o domínio próprio, não se analisa, não observa e faz o que o outro manda. E aqui eu não estou dizendo para você se rebelar contra as pessoas, mas eu estou dizendo para você analisar e colocar o filtro perfeito. O que é o filtro perfeito? A palavra. Porque o apóstolo Paulo nos orienta que se um anjo aparecer trazendo uma revelação estratosférica, um anjo aparecer e trazer uma revelação extraordinária, se essa revelação não estiver alinhada com as escrituras, ela é anátema, ou seja, maldita. Então existe um filtro. E existe um filtro que eu e você devemos seguir. Não importa se quem está falando é o seu pai, é a sua mãe, é o seu pastor, é o seu líder, é o seu chefe, é seu marido, é você, sou eu. Não importa. O filtro é a palavra. Pare de afirmar ser livre em Yeshua e ser presa a homens. Pare de falar que é livre em Yeshua e ser presa a um sistema religioso. Pare de falar que é livre em Yeshua e é presa nas emoções, porque está preocupado com o que o outro está dizendo a seu respeito. Amém? Com certeza, Grazi, a palavra é. Qual que é o seu filtro? Momento de reflexão. Qual que é o seu filtro? O seu filtro é eu acho? Qual que é o seu filtro? Ah, é porque eu tive um sonho e no sonho o Senhor me revelou que o fulano era ruim. Oi? O que a palavra diz? A palavra não diz para eu amar o meu próximo como a mim mesmo? Então se o fulano é bom ou se o fulano é ruim, isso não cabe a mim dizer. O que cabe a mim dizer é eu vou amá-lo. E o que é amar? É decidir. Não é esse amor, essa, entre aspas, né? Essa paixonite, essa coisa desenfreada e irracional. Porque isso é engano. A palavra nos afirma para amar o próximo, ou seja, para escolher. Escolher de forma consciente, escolher de acordo com as escrituras, escolher como o nosso mestre fez, o nosso rabi fez, o nosso Yeshua fez. A pessoa está falando mal de você, está falando mal de você, o que ela fala é verdade? Inês, o que ela está falando é verdade, melhora. O que ela está falando é mentira? Inês, o que ela está falando é mentira, deixa pra lá.
Quando a palavra nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é justamente isso. Se o que falam de você é verdade, show de bola, melhora. Melhora, porque é verdade, a pessoa tá sendo verdadeira. Agora, o que as pessoas falam de você é mentira. Se é mentira, se não faz diferença, se não acrescenta, deixa pra lá que ela fique falando a vida toda. Mas escolha liberar palavras sobre a vida das pessoas de amor, de graça, de domínio próprio, de verdade. Escolha liberar os frutos do Espírito de Santidade, porque verdadeiramente, se eu e você buscarmos na palavra, nós seremos livres nele. E quando nós somos livres nele, nós manifestamos o fruto dele. Amém? O que você está manifestando? O que nós estamos manifestando? Eu estou falando a nível de comportamento mesmo, não a nível de palavras apenas. Nós precisamos mudar de nível. E o que é o mudar de nível? É começar a praticar o que falamos. Primeiro você filtra a palavra, filtra a língua. Perfeito. Agora comece a praticar. Começa a vibrar. Começa a emanar. Não adianta ir para a igreja todo domingo e ouvir se você não pratica, tá perdendo tempo. Não adianta fazer mentoria todo dia, toda semana, todo mês, se você não pratica. Não adianta. Hebreus 5:11. A igreja está recebendo leitinho, papinha, sabe por quê? Porque não pratica. É a prática que vai te trazer a experiência. É a prática que vai te trazer a autoridade. E a prática de obedecer às escrituras, muitas vezes vai te confrontar. Por quê? Porque você ainda não é livre em Yeshua. Porque quem é livre em Yeshua não foge da guerra. Quem é livre em Yeshua vai para a guerra. Lembra de Davi? Israel estava lá, se não me engano, 40 dias. Israel estava lá escutando. 40 dias. Quem puder depois checar aí para mim se foram 40 dias mesmo, eu acho que foi, mas eu não tenho certeza. E Golias gritava: quem é que vai vir? Quem é que vai vir? E falava bobagem, e gritava, e falava bobagem. Até que chegou o rapazinho lá, franzino, pequenininho, pequeno aos olhos, grande em manifestação. Só que a manifestação quem vê é Deus, não é o homem. O problema é que pessoas doentes esperam no homem, quando deveriam esperar no eterno. E aí é um ponto de reflexão. Como é que você está? Exatamente. É um indicativo de doença na alma. O ter, o querer de uma forma demasiada. É um indicativo. Aí, quando Davi vê o gigante gritando, ele se indigna. Essa história tem um monte de códigos. Quem é esse incircunciso que vem contra o Deus Altíssimo? Quem é esse incircunciso? Quem é? Quem é essa situação? Mas por quê? Porque ele era livre. O gigante era maior do que ele? Era. O gigante tinha armas melhores que a dele? Tinha. O gigante estava amedrontando todo mundo há 40 dias? Estava. O gigante matava Davi? Matava. Davi estava preocupado com ele? Não. Sabe por quê? Porque eu e você, enquanto nós nos preocuparmos com a nossa necessidade, com a nossa autoimagem, com o nosso jeito de falar, nós estamos mortos. Agora, quando a gente falar, quem é esse que vem contra o Deus do exército? Quem é esse que vem? Quem é esse que se levanta? Não, 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 não. Podem falar de mim, podem falar da minha roupa, podem falar da minha dicção, podem falar do meu tom, podem morrer falando de mim. Mas
eu me coloco como atalaia em constante vigilância e me levanto para defender o nome do meu pai, porque eu tenho um pai. Isso é liberdade. Nada acontece na sua casa porque você não se posiciona em liberdade em Yeshua. Porque você é dono da razão. Porque você não se alimenta da palavra. Você se alimenta das suas convicções. Isso é um ponto de alerta para nós. Exatamente, Grazi, misericórdia. Gente, o que a Grazi falou aqui é uma verdade. Estão modulando pessoas a pessoas. Misericórdia, nosso molde é Yeshua. Sou toda errada, sou toda errada. Calada tô errada, calada tô errada. Mas todo dia eu escolho ser melhor em Cristo. Em Cristo eu sou melhor. Em Cristo, na palavra, eu sou melhor. Porque se eu me moldar no homem... Como é que eu vi uma... Ô, gente, fugiu aqui da minha memória. Eu vi uma ministração do apóstolo Éder Gregório. E ele fala muito isso, da idolatria às pessoas. Ele foi muito feliz nessa observação. Todas as vezes que eu idolatro o homem, quando o homem me decepciona, eu caio e ainda culpo Deus. Ele falou alguma coisa nesse sentido. E sabe por quê? Porque é aquilo que a Grazi falou aqui. Você vai modular o seu comportamento na pessoa. Só que a pessoa, ela é humana como você. Talvez ela não tenha o seu defeito. Talvez ela tenha um defeito pior do que o seu. Então não se module no homem, porque o homem é falho. Se module nas escrituras. Seja livre em Yeshua. Copia o que a escritura manda você copiar. Faça o que a escritura manda fazer. Mas não tem tempo nem para ler a palavra. Por quê? Porque está doente. Só que a cura está nas escrituras. A cura não está no sistema. A cura não está no vizinho, a cura não está no marido, a cura não está na mulher, a cura não está nos filhos, a cura não está na conta no banco, a cura está nas escrituras, que é o quê? Que é o verbo vivo, que é Yeshua, que desde antes da fundação do mundo já estava pronto. É tão simples. Só que nós brasileiros, infelizmente, dentro da cultura da terra, nós somos imediatistas. A gente quer fazer uma oração e ter milagre. Porque nós fomos doutrinados a isso. Levanta a mão, aceita Jesus e tudo se faz novo. Gente, nem levantar a mão para aceitar Jesus, isso não está na Bíblia. Isso não existe. Aceitar Jesus é cumprir os mandamentos de Yeshua HaMashiach. Isso é aceitar Ele. Não é ir para a igreja, levantar a mão e falar: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, e continua fazendo tudo do seu jeito, não. Quer aceitar Jesus hoje? Quer aceitar Yeshua HaMashiach hoje? Começa a cumprir o mandamento. Começa a seguir as escrituras. Para de falar de Deus e começa a falar com o Eterno. Para de falar, ai, Deus é bom, e começa a viver a bondade de Deus, porque você parou de falar dele e começou a falar com ele. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Cheios de teoria e nada de prática. Cheios de mentoria e nada de manifestação de milagre. Cheios de conexões, de aliança e vazios na alma. Misericórdia, Paizinho. Misericórdia de nós, nos liberta, Pai. Nos liberta para que verdadeiramente sejamos mulheres e homens disciplinados na Tua palavra. Porque se verdadeiramente nós buscarmos o reino, e o que é o reino? É tudo aquilo que está descrito nas escrituras. Não é ter, é ser. Não é fazer para aparecer, é fazer para manifestar. Quando Davi se posiciona contra Golias, ele não estava querendo se aparecer para Saul, ele estava querendo manifestar quem era o Deus dele, que é o Deus da guerra.
E nós somos atalaias, nós somos mulheres e devemos estar em constante vigilância, devemos ser cheias da palavra, devemos nos conectar com o eterno, porque quando vier as obras da carne, nós vamos ver com os nossos olhos espirituais, com os nossos olhos carnais, e a gente vai denunciar, como Davi fez. E quando nós denunciarmos, o inimigo cai. Só que é preciso que eu esteja conectada à videira. Salmo 1. Aqui, se vocês prestarem atenção, eu não falo nada que seja de mim, porque eu de mim não tenho nada para dar para ninguém. Mas aquele que habita em mim é a fonte. Ele é a videira, Salmo 1. Cumpre o mandamento porque ama ele, João 14. Cumpre os princípios, os frutos da Aruach HaKodesh, Gálatas 5. Viva a palavra impregnada no seu DNA, que você calada vibra Yeshua. Você calada, as pessoas olham para o seu rosto e elas veem o brilho do eterno porque você está cheia dele. Vamos nos conectar ao Pai, vamos verdadeiramente ser livres. Livres. Levanta a mão de forma religiosa. Vai para a igreja de forma religiosa, canta de forma religiosa, espera um reconhecimento de forma religiosa. Misericórdia, a religiosidade está ligada a Beelzebu, não tem nada a ver com o eterno. A religiosidade ela mata, porque ela traz divisão. A religiosidade é engano, é mentira, é sofisma. A verdadeira espiritualidade está em se alimentar das escrituras, conhecendo que Yahuwah é o Criador, Ele é o Senhor e Ele é todas as coisas. E para Ele são todas as coisas. Davi enfrentou Golias, não era para mostrar que ele matou urso e leão. Davi enfrentou Golias para mostrar que o Pai é o Deus da guerra e que ninguém fala do Pai. As pessoas estão esfregando, falando mal de Yeshua na sua cara e você não está fazendo nada, porque não tem palavra, não tem argumento. Misericórdia. Quem está me entendendo, digita aí misericórdia. Misericórdia. Senhor, que eu seja uma atalaia, que eu seja cheia da tua verdade, da tua palavra, não da minha. Porque eu não tenho nada, mas o Senhor tem todas as coisas. Oh, Senhor, misericórdia, Pai, misericórdia, misericórdia. Que o Senhor possa nos levar às verdades do Senhor. Chega, gente, chega. Entra ano, entra mês, sai mês, entra semana, sai semana e nada novo. Isso não é reino, isso é império. Entra semana, sai semana. Entra dia, sai dia. Nada acontece. Isso é religiosidade. Isso não é espiritualidade. Os espirituais se alimentam da palavra e vivem o novo do eterno. Os religiosos vivem ciclos de repetição porque Beelzebu aprisiona. Não tem nada de novo. Que nessa manhã a gente prática. Inês, eu aceitei Jesus na minha vida. Aceitou? Aceitou. Então começa a obedecer mandamento. Ah, mas é porque pra mim é difícil. Então você nunca aceitou Jesus. E se você morrer hoje já era, bichão. Ah, mas é porque a minha carne é difícil. É verdade. Toda carne é difícil, não é só a sua não. É sempre difícil, porque confronta o que? As nossas convicções. Só que a gente tem que entender que quanto mais a gente se alimentar da palavra, menos dificuldade nós vamos ter. Por quê? Porque a carne limita contra o espírito. Eles estão em atrito, eles estão em conflito. Carne e espírito. O que eu alimentar é o que vai prevalecer. Se eu alimento o meu espírito, ele vai prevalecer sobre a carne. Agora, se eu alimentar a minha carne, com a desculpa de que eu não dou conta, lembra que eu falei mais atrás, ainda nessa live, que a imaturidade faz muita coisa? Você está sendo imatura.
Você está sendo imatura. Ah, é porque eu não dou conta. Não dá conta é infantilidade. É imaturidade. Tá incomodando? Tá incomodando. Tem que fazer? Tem que fazer. E vamos lá, como isso é um exemplo real? Quantas de nós aqui, quantos de nós já foi pro trabalho sem querer ir? Quantos de nós queria ficar em casa dormindo e foi pro trabalho? Quantos de nós queria falar um monte de verdade pro chefe, pro superior e não falava porque precisava do emprego? Alguém já passou por essa experiência aqui ou foi só eu? Exatamente, Camila. Adultos fazem o que precisa. Excelente frase. Só que quando a gente fala de espiritualidade, aí as pessoas colocam tudo na conta de Deus. Quando a gente fala de espiritualidade, ai, mas Deus vai me ajudar. E você está fazendo o quê? Ai, mas Deus é porque é a graça. Que graça é essa que só está te trazendo desgraça? Se movimenta, o céu reage à sua ação, se movimenta, você é livre em Yeshua. Faça escolhas pautadas na palavra. Tá difícil? Ótimo, não tem problema não. O Golias não era fácil e Davi venceu. Ir para a batalha, Josué foi para inúmeras e venceu. Josafá também, quando ele olhou o exército, quando ele olhou o adversário, ele falou, meu Deus, eu tô morto. Deus falou, louva, adora, canta, que eu vou entregar eles na tua mão hoje. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Por quê? Porque nós estamos em fase de um processo de amadurecimento. Então, ao invés de se vitimizar e falar que não dá conta, começa a amadurecer e vai. E vai, não vai na força do teu braço, vai na força da palavra. É isso aí, Camila. Não adianta. Ah, não, Deus vai fazer. Vai, Deus faz mesmo. Se Deus quiser, Deus quer. E você quer o quê? Diz que é livre e vive preso. Diz que é livre, mas vive refém. Refém das suas convicções. Refém do seu jeito. Refém da sua maneira de fazer as coisas. Que eu e você possamos nessa manhã, nesse dia, nessa hora, parar. Para 10 minutos, em 24 horas para 10 minutos. E pergunta para o teu Pai, para o Eterno. Senhor, me ajuda, onde foi que eu caí? Tem essa passagem que fala dos escravos, eu particularmente gosto muito. Está em Eclesiastes 10. Quando o pregador, né, Salomão, que Eclesiastes quer dizer pregador, quando Salomão fala que viu príncipes andando a pé e escravos andando a cavalo. Sabe o que Salomão está falando aqui? Todas as vezes que eu e você não se posiciona, aquilo que é para ser nosso está na mão do inimigo. O inimigo é escravo. Eu e você somos filhos. Só que para que eu e você tome tudo aquilo que é nosso por direito divino, é necessário a espada. Lembra que Jesus fala, eu não vim para ficar tudo do jeito que tá. Eu vim trazer a espada. Ou seja, Jesus veio trazer o confronto. Que confronto? O confronto com você mesmo. Você é livre em Yeshua? É. Então por que não está rompendo esse ciclo de repetição? Você é livre em Yeshua? É. Por que permanece no relacionamento abusivo? Você é livre em Yeshua? É. Por que vive sem dinheiro? Você é livre em Yeshua? É. Então por que está doente? Para!
Apresenta diante de Deus a sua causa. Haja. Senhor, aqui fui eu, escolha minha responsabilidade. Não sei o que é isso. E aí você ora e age e vai buscar orientação e resposta, vai buscar ajuda, mas primeiro busque no seu Pai. Porque toda a chave, toda a resposta, toda a direção está no Pai. E só chega ao Pai quem é livre. Não seja religioso. Seja livre. Se alimente dos frutos. Dos frutos não, do fruto, que é singular. É um fruto. Se alimente do fruto do Espírito de Santidade. Se alimente daquilo que está nas Escrituras. E então você vai prevalecer. Porque aquele que se alimenta da palavra, aquele que se alimenta da palavra, ele é curado. Amém? Glória a Deus. Perguntas? Sugestão, Gálatas 5. Leiam Gálatas 5. Leiam João 14. Leiam as Escrituras. Desculpa. Amém? Dúvidas, perguntas, sugestões? Amém, Bina. Glória a Deus. Amém. Se questione, se questione, se questione o tempo todo. Nós temos que aprender a nos questionar. O sentimento é esse mesmo? A ação é essa mesma? É isso mesmo? Se questiona. Pai, fale com o Pai, não fale apenas do Pai. Fale com Ele. Se alimente dele, coloca ele no centro da sua vida. Quem faz mentoria comigo no privado, eu sempre falo e vou falar para todos que estão aqui. Pai, qual é o próximo passo que eu devo dar? Pai, qual é o próximo passo? Qual é a próxima fase? Pergunta, envolve o eterno na sua vida. Envolve, fale com ele. Fale com ele, ele vai te trazer direção, vai te trazer resposta, vai te trazer a estratégia certa. Não fale dele apenas, fale com ele. Amém, Vera. Glorificado seja o Eterno. Shalom, Carmen. Amém? Alguém quer falar alguma outra coisa? Já temos quase 1 hora. Quarta-feira que vem, 9 horas da manhã, toda quarta, às 9 horas, nós trazemos um ensino das Escrituras. Hoje nós falamos de Gálatas, no capítulo 5. Pergunta, Yara, o que você tem que aprender? Porque a palavra nos afirma em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. E o sistema religioso, ele nos cegou. E ele colocou em nós mulheres, isso é exclusivo para mulheres, tá? O sistema religioso colocou para nós mulheres que o sacerdote é um pastor lá dentro do sistema religioso. E o sistema religioso não sabe tratar conosco, né? Então, eles jogaram em cima de nós um monte de regra e aí a gente ficou com a visão distorcida. Então, nós acreditamos que o nosso marido, nosso sacerdote, digamos assim, ele tem que fazer alguma coisa de acordo com o nosso ponto de vista. E talvez, me ouça com bons ouvidos, Yara, talvez a situação que estamos passando
seja o nosso livramento. Talvez as escolhas que nós desejávamos que os nossos maridos fizessem e ele não faz, talvez seja o nosso livramento. Porque nós aprendemos errado. Então, que posicionamento? Se questione. Que posicionamento é esse que o sacerdote não está tomando? Posicionamento com base em quê? Ah, não, é porque o sacerdote tem que ir para o trabalho. Perfeito. Homem tem que ser provedor. Não está indo. Senhor, Pai, Eterno, Criador, eu chamo de Pai. O que eu posso fazer para estar incentivando o meu marido a tomar a decisão certa? O que é? É ajudá-lo a fazer um currículo? É montar uma célula dentro da minha casa? Envolve o Criador nisso. Porque tudo aquilo que a gente acha que é errado, talvez não seja. Talvez nós estejamos alimentando o nosso ego, querendo as coisas do nosso jeito. E o feminino tem muito disso. Tem que cuidar. Não estou falando que todo sacerdote está certo, não. Não é isso. Mas eu estou falando que você filtre o que é posicionamento demorado. O que é demorado com a base em quê? Se a palavra diz que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Se tem um tempo certo, então não está demorando aí. O que você tem que fazer? Irmã, tira o foco dele e coloca o foco em você. O que eu tenho que fazer para que o resultado do eterno se mova na minha vida? Na minha vida. Nós fomos doutrinadas, isso é maligno, tá, irmãs? Prestem atenção. Nós fomos doutrinadas a culpar o marido de tudo. Não estou dizendo que eles não sejam responsáveis. E aí nós nos colocamos na posição de vítima e os vitimistas não prosperam. Toda pessoa vitimista não tem dinheiro. Por quê? Porque é vítima, não tem tempo de ganhar dinheiro. E tudo é culpa de errado, é culpa do marido. Não estou dizendo que o marido não tenha culpa. Tá? Aí tem um monte de homem que não faz nada e um monte de mulher sobrecarregada. Com certeza. O que a Grazi falou aqui, ó, tem total fundamento. Tá incomodando no outro? Tá. Perfeito. Senhor, qual que é o meu erro? Amém? Esclarecido, Yara? Mais alguém? Amém, Vera. Você é autoridade sobre a vida do seu filho, tá? Não tem ninguém que tenha mais autoridade sobre os filhos do que os pais. Então você levante muros de oração pelo seu filho. Entendi. E nós, como igreja, vamos estar orando também. E você peça a vontade do Eterno para a vida do seu filho. Porque antes dele ser seu filho, ele é filho do Criador. Tá? E levanta muros de oração. Toda resposta que nós precisamos não está na mão de médico, não está na mão de juiz, não está na mão do sistema. Toda resposta está nas mãos do Criador. Ministra sobre a vida dele, Vera, Isaías 53. Amém? Amém. Que o Senhor faça a vontade dele na vida do teu filho, Vera. Que a vontade e o reino do Eterno seja manifesto através dessa situação. Porque tem diferença de quem serve para quem não serve. Amém? Glória a Deus. Então, irmãs, hoje à noite... Exatamente, Isaías 53. Hoje à noite, 19 horas, a gente tem o nosso encontro de ensino. Nós temos nosso encontro de ensino bíblico pelo Meet. Quem puder vir, venha. É exclusivo para mulheres, né? Então hoje nós temos a aula.
Todas estão convidadas. Aí, ó. Vera, a Grazi deu uma sugestão de palavra. Ezequiel 47, tá? Isaías 53, Ezequiel 47. Mais alguém passando uma sugestão de palavra para Vera? Unge a mão com óleo, porque a palavra de Deus diz para nós ungirmos a mão com óleo e orarmos pelos enfermos. Ezequiel 37. Isso aí. O que eu falei, Grazi? Ezequiel 37. Ah, tá. É porque pra mim eu tinha falado certo mesmo. Amém? Mais alguém? Ótimo. Ore palavra. Devemos orar palavra. Quando a gente ora palavra, as coisas movem. Glória a Deus. Paizinho, obrigada por essa chance de poder estar como igreja em unidade com os nossos irmãos, falando da tua palavra, porque feliz é aquele, Pai, que te encontra. Feliz é aquele, Senhor, que se alimenta de ti, porque tudo aquilo que fazemos aqui hoje é aquilo que faremos amanhã na eternidade. Então, se eu, Pai, se as minhas irmãs no dia de hoje têm a chance de se alimentar e de buscar de ti na terra, é porque chegará o dia que nós buscaremos, viveremos e manifestaremos o Senhor aí. Porque como diz o salmista no Salmo 27, ó Senhor, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na tua casa. Ó Senhor, guarda nossa casa, guarda nossa família, guarda os planos, guarda os projetos, nos conduza, Senhor, ao centro da tua vontade, para que sejamos mulheres cheias da tua verdade, para que possamos, Pai, manifestar o teu reino até que o Senhor venha, que possamos ser luz no mundo, que possamos ser sal, que nós possamos verdadeiramente buscar a tua verdade e nos mover de acordo com o teu desejo para cada uma de nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor nos dê paz, que o Senhor se manifeste sobre nós, que o Senhor nos guarde, que sobre nós Ele traga a proteção, o cuidado, a segurança, que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida, para a glória e para a honra do nome dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a paz. Amém? Amém, 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 amém. Obrigada a todas as que vieram, obrigada às que participaram, obrigada às que permaneceram. Quarta-feira que vem, 9 horas, a gente tá aqui. A live vai ficar salva, né? Ou quem puder comentar, quem puder enviar, quem puder entrar no nosso canal no YouTube, Inês M07, tá? E 7 horas da noite tem o nosso encontro no privado. Amém? Muito obrigada, que o Eterno abençoe até quarta, para a honra e para a glória do Senhor. Shalom, shalom. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até quarta. Shalom, shalom.